Olá, seja bem-vindo ao Café Teológico. Deus deu a vida. A Constituição brasileira garante também, mas há quem queira a morte. O tema de hoje é eutanásia. Vamos tomar um café? O Café Teológico volta à tela da TV Evangelizar num local muito especial. Estamos na reitoria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e hoje contamos com a presença especial dos alunos e professores do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Para dividir o café comigo, eu tenho como convidado o doutor Fabiano da Rosa, advogado e presidente da Comissão de Assuntos Judiciários da Ordem dos Advogados do Brasil, do Paraná. Doutor Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso Café Teológico. Muito obrigado, professor Sérgio. Para motivar o nosso Café Teológico, nós temos uma matéria a respeito do assunto que vamos assistir agora. O termo eutanásia vem do grego, podendo ser traduzido como boa morte ou morte apropriada. Entende-se por antecipar o falecimento de um doente incurável sem que este sinta dores. A ação praticada por um médico deve ter o consentimento do doente ou da família. O procedimento seria justificado como uma forma de evitar um sofrimento acarretado por um longo período de doença ou ainda por estado vegetativo. Hoje, a eutanásia é totalmente legalizada apenas em 2 países da Europa. Em 2002, a Holanda tornou-se o primeiro lugar a legalizar a prática. Mais tarde, no mesmo ano, foi a vez da Bélgica. Mas foi nos Estados Unidos que um dos casos mais conhecidos de defesa da eutanásia ocorreu. O médico norte-americano Jack Kevorkian auxiliou mais de 130 pessoas a cometerem suicídio assistido. O longa-metragem You Don't Know Jack conta essa história. Em 1988, Kevorkian construiu a máquina do suicídio que possibilitava aos pacientes morrer apertando apenas um botão que liberava uma série de drogas no organismo. Com a licença médica revogada e sem poder para prescrever qualquer tipo de medicamento, ele criou um novo equipamento para liberar o fluxo de monóxido de carbono aos pacientes. Kevorkian foi condenado a 25 anos de prisão em 1998 por homicídio simples. O Código Penal brasileiro prevê o crime de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça, mas não possui nenhuma referência direta à eutanásia. Bem, doutor Fabiano, nós temos, com relação ao fim da vida, não só a eutanásia, temos também a distanásia e a ortotanásia. Qual a diferença entre estas 3 questões médicas e também éticas e também de direito, doutor? Muito bem. Existem realmente essas 3 situações, né? A eutanásia, como já explicado, há um vocabulário jurídico, há um dicionário que é de Plácido Silva, explica que é a boa morte, mas, trocando em miúdos, é a abreviação da vida por intermédio de medidas que podem ser realizadas pelo próprio paciente, né, facilitado ou não por um profissional, ou ainda a abreviação da vida praticada por alguém. Né? Um médico, por exemplo, abreviando a vida de alguém que está numa situação de enfermidade incurável ou numa situação de extremo sofrimento e padecimento. Já a ortotanásia é algo diferente. É quando não se quer se submeter a certos procedimentos que são muito invasivos, que causam muito sofrimento, então se negocia ali com o paciente, o seu responsável legal, no sentido de realizar coisas paliativas, né, procedimentos paliativos. Diminuição da dor, por exemplo? Diminuição da dor, né, aplicação de remédios que realmente deixem o paciente mais relaxado, menos angustiado, enfim, são procedimentos desta natureza. Né? Ou mesmo evitar qualquer tipo de procedimento. Vamos dar o exemplo do fumante. Né? Por exemplo, eu estou acompanhando o caso de um fumante que está com câncer em estado terminal no pulmão. Sim. E, conversando com a família, entenderam por bem que ele não submeteria a qualquer procedimento mais desgastante, porque, segundo o diagnóstico, ele não tem condições de reverter esse câncer. Perfeito. Ele falou, não, então eu vou continuar fumando, vou continuar com a minha família, vou continuar em casa
e quando chegar a hora eu vou partir. Então, isso estaria dentro de um conceito mais amplo de ortotanásia. Uhum. Né? Já a distanásia, alguns chamam também de obsessão terapêutica. Quer dizer, você quer prolongar ao máximo a vida daquela pessoa, não é? Também por intermédio de procedimentos ou de equipamentos, enfim, procedimentos que buscam estender ao máximo a vida de uma pessoa que eventualmente não tem mais condições de sobreviver de acordo com o seu próprio organismo. Essa questão tem muito a ver com a família, mas tem a ver também com médicos que, por um princípio de serem defensores da vida, acabam, digamos, determinando uma terapia que já não faz mais efeito ou querendo levar a coisa mais adiante quando já não há mais solução. Há mais de uma situação possível, né? Uhum. A gente sempre pensa no idoso, né, adoentado, mas também há essas situações de idoso, há a situação de... Em qualquer fase da vida pode acontecer, né? Há a situação... Vamos escolher a situação de um bebê que nasce com pouca vitalidade. Né? E se diz que até o 5º dia se verifica se ele tem viabilidade ou não, depois de nascido. Vamos imaginar que esse bebê nasceu prematuro e que um problema no pulmão. Né? E se observa que lá pelo 4º, 5º dia ele começa a ter dificuldade de respiração e de batimento cardíaco e se começa a ter procedimentos para alongar a vida desse neném. Pode, eventualmente, que esse neném retorne a um estado melhor, né, por meio de transfusão de sangue, etc., e viva, e sobreviva. Uhum. E pode acontecer também de o nenê virar óbito. Né? Mas, assim, é importante, nesse momento, buscar ao máximo prolongar a vida do neném, porque ele pode ter viabilidade. Uhum. Não se trata meramente de alongar o sofrimento desse neném. Né? E, normalmente, nesse caso, daí a família que pede, né? Que façam tudo, busquem o máximo. Não dá para confundir, de repente, a atitude do médico que assistimos há pouco na matéria, doutor, como uma pseudo-misericórdia, digamos assim? Em que situações, por exemplo, a morte pode ser antecipada? O que justifica a antecipação de uma morte? Pois bem, em termos legais, isso não é possível acontecer. O auxílio ao suicídio, até como muito bem já colocado, apareceu o artigo ali, um crime, né? Certo. É um crime. Quando consumado esse crime, a pena vai de 2 a 6 anos. Quando tentado e causa lesão corporal de natureza grave, a pena vai de 1 a 3 anos. Então, sob o ponto de vista legal, não é possível, é um crime. Agora, há pessoas que defendem essa possibilidade de antecipação da morte, né? Em caso de sofrimento extremo, em caso de angústia. Nisso tudo há um grau de subjetivismo grande e há uma dificuldade de dizer, né, não, nesse caso se justificaria. Em termos legais é crime. Né? Mas o que acontece? Há pessoas, e muitas vezes o próprio paciente, que acha que a vida não vale mais a pena para ele. E nesse momento ele pede ajuda para morrer. Ele fala em direito de morrer. Né? Quer dizer, ao lado do direito de morrer é o direito de matar. Quer dizer, e na verdade esse direito de matar não existe. Né? O Código Penal permite a morte em situações muito extremas. Né? No caso de uma legítima defesa, por exemplo, numa disputa por uma tábua de salvação num naufrágio. Né? Mas há pessoas que defendem, em certos casos específicos, que seria um ato de misericórdia. Como entender, por exemplo, o que apareceu na matéria e até está no Código, suicídio assistido, por exemplo, né? Eutanásia é suicídio assistido? Na verdade, a eutanásia é a abreviação da vida quando há uma circunstância extrema de enfermidade, problemas de saúde, né? É assistido. Às vezes, ele é assistido por alguém, né? Às vezes um profissional ou um não profissional ajuda a pessoa a tirar a própria vida, e às vezes a própria pessoa acaba abreviando esse sofrimento de alguma forma, que daí seria o suicídio. Né? O que nós vimos ali é um médico fazendo um maquinário, né, para ajudar a pessoa a se matar. Né? Isto é o auxílio ao suicídio. E agora, no Café Teológico de hoje, vamos à participação da plateia, formada
por alunos e professores do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Primeiro a fazer perguntas é o professor Sérgio. Professor. Olá. Observando a reportagem e aproveitando a presença do colega, lembrei-me de uma reportagem que foi vinculada nos meios de comunicação no dia de hoje, que noticiava o fato da doença do teólogo, o renomado teólogo Hans King, que sofre do mal de Parkinson, e havendo a ideia do suicídio assistido. A pergunta é justamente essa. Como que a sociedade e o direito no Brasil reagem a essa nova realidade complexa, eutanásia, distanásia, ortotanásia? Como entender e viver nessa nova realidade? Com um pouco de informação, as pessoas vão conhecendo mais o tema, né? No Brasil e no direito penal brasileiro, se trata de crime, né? Se auxiliar alguém a morrer, de qual forma for, isto é criminoso. Essa questão trazida pelo professor Sérgio, do teólogo Hans King, me lembra também de um outro fato que aconteceu esta semana e que traz para nós o quanto os problemas psicológicos podem afetar e podem levar à prática da eutanásia. Vamos discutir isso daqui a pouco no nosso Café Teológico. Espero você. Estamos de volta com o Café Teológico de hoje e o nosso assunto deste programa é a eutanásia, uma forma de antecipar a morte. Nosso convidado é o advogado e presidente da Comissão de Assuntos Judiciários da OAB, Seção Paraná, Fabiano da Rosa. E também contamos com a presença dos alunos e professores do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Um caso que nos chamou a atenção aconteceu recentemente na Bélgica. Um belga de 44 anos praticou eutanásia após uma operação de mudança de sexo que fracassou. Segundo a imprensa local, ele não teria suportado o sofrimento e escolheu morrer. Doutor Fabiano, neste caso, não seria um direito a pessoa escolher morrer? A questão de escolher morrer, quer dizer, lá na Bélgica, lógico, eles têm o ordenamento jurídico deles, eu não sei como funciona. Aqui no Brasil, suicídio não é crime, mas auxiliar ao suicídio é criminoso, é um ato criminoso. Não é? Então, embora se reconheça um ato extremo, né, às vezes a pessoa está numa situação psicológica tão abalada que comete esse ato, é um ato... por vezes pensado, por vezes impensado, mas enfim, um ato extremo. Lá na Bélgica, eu não sei como funciona. Né? Aqui no Brasil, volto a dizer, suicídio não é crime, mas auxiliar uma pessoa num estado desse a se suicidar, não há dúvidas, é um crime grave que merece repressão. Doutor, por que o assunto é tão polêmico? Como tudo o que acontece na lei, sempre existe uma brecha, uma vírgula, alguma questão onde os advogados, os jurisconsultos podem entrar e abrir um espaço e justificar a eutanásia na nossa lei mesmo ou não? Na verdade, o que acontece? A lei ela é feita por nossos representantes, né, que são os deputados e senadores. Então, aquelas coisas que são mais graves estão estabelecidas em tipos penais ou em artigos que consideram crime certas coisas e permitidas outras coisas. Né? O fato é que o direito penal ele é tão pesado que tudo aquilo que não se encaixar direitinho nesses artigos de lei não é crime. Por exemplo, nós acabamos de falar que suicídio não é crime. Por circunstâncias óbvias, né? Mas não é óbvio. Porque o acusado morreu, crime, né? Não pode ser preso, não pode ser punido. Não pode ser punido, né? Exato. Qualquer punição seria, né, passaria da pessoa dele, né? Abrindo parênteses aqui, se a nossa lei permitisse, por exemplo, a pena de morte, a eutanásia também seria permitida como alguma coisa automática ou não? Não necessariamente. Só que se a nossa lei permitisse a pena de morte, certamente essa discussão sobre situações de morte seria ampliada. Porque, por óbvio, quando se fala de morte, quando se fala em situações que
afeta o bem jurídico vida, que é o mais importante que nós temos no ordenamento jurídico e na Constituição, nós temos dificuldade de lidar com isso e qualquer modificação na lei precisa ser muito bem pensada. Agora, abrindo-se uma discussão sobre pena de morte, que seria uma outra discussão polêmica, altamente sensível, talvez, se discutisse outras coisas, talvez não, né? Há muitos processos de eutanásia no Brasil, doutor? Olha, eu jamais fiz um estudo estatístico. O fato é que isso acontece. Eu poderia referir de modo assim, bastante evidente, um caso notório, que é uma discussão que existe a respeito de um hospital aqui da nossa cidade. Sim, o caso que ganhou as manchetes nacionais e acho que até internacionais. Exatamente. Então, né, uma médica é acusada de praticar a abreviação da vida. Não deixaria de ser eutanásia. Quer dizer, a gente não pode se miscuir na discussão profunda porque a gente não sabe os detalhes do caso. Mas a discussão é esta. É isto que a imprensa noticia. Então, o que acontece, acontece. Né? Não estamos dizendo desse caso, mas que isso acontece e acontece talvez todos os dias em algum lugar do país, isso acontece. Né? Então, é um assunto que precisa ser discutido, apesar de polêmico. Pode ser que alguém diga assim para o médico, por favor, doutor, vamos fazer isso e ninguém vai ficar sabendo de nada. Eu porque morro e o senhor porque não vai contar. Pode acontecer? Isso pode acontecer, né? No plano das coisas da vida, isso pode acontecer. Agora, o médico, o profissional, com a responsabilidade que ele deve ter, com a formação que ele deve ter, com o juramento que ele pratica, jamais deveria morder uma isca como essa, né? Uhum. Nem o médico, nem o enfermeiro, nem ninguém que pudesse, digamos assim, participar de uma situação de fragilidade, às vezes momentânea da pessoa, ou não, e ajudá-la a se matar, né? Certo. Vamos então voltar com a participação da plateia que está conosco aqui, formada pelos professores e alunos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Alguém vai fazer perguntas nesse instante? Olá, eu sou Michel Francischini, aluno do curso de Teologia. Ouvindo vocês falarem do tema eutanásia, eu formulei a seguinte pergunta. Se a eutanásia fosse legalizada no Brasil, que impacto isso traria para a sociedade do ponto de vista dos valores humanos? Essa discussão é muito interessante, a pergunta é muito interessante. Né? Porque, primeiro, há um ponto de vista jurídico, que não é um ponto de vista que deva ser isolado, ou seja, a perspectiva jurídica jamais ela existe per si, ela tem influências, né? E a influência sociológica, a influência religiosa, a influência dos valores é muito importante. Então, toda vez que se vai discutir qualquer coisa relacionada à vida, é claro que esse debate é muito importante. Né? Então, a partir do momento em que se permita a eutanásia, se está permitindo o ferimento do bem jurídico vida, do valor vida. E isto é muito grave. Né? Eu acho que cada vez que você relativiza o valor vida, seja em qualquer circunstância, isso vai impactar de uma forma grave a sociedade. Então, qualquer discussão a respeito desse assunto precisa mesmo de muito cuidado, muita consciência, muita reflexão, muita escuta. Né? Não pode ser algo como por vezes irrefletido, ou às vezes uma situação de apregoar deficiência por parte da política, né? Que influencia o ordenamento e retira ou coloca coisas ao sabor do clamor da mídia, por vezes. Certo. O professor Sérgio também quer fazer um comentário, ainda dentro desse bloco, sobre esse assunto, professor. Por favor. Temos aqui a presença do doutor falando do direito, representando o direito, que é sempre algo indispensável na sociedade. Sociedade laica, como o Sérgio bem lembra. Mas também estamos na nossa casa, na Pontifícia, na PUC do Paraná. Temos a presença do coordenador de teologia, dos alunos, professores de teologia. E sempre que tratamos desse assunto das eutanásias, eu lembro de João Paulo II, que em vida falava que é muito importante e que a gente não pode abrir mão dos meios desproporcionais no tratamento à vida. O próprio João Paulo II dá um exemplo importante para nós, quando ele, no fim da sua vida, com a saúde muito deficitária, falou assim: é hora de ir, deixe-me partir. Não há mais nada para fazer do ponto de vista terapêutico, então não investamos mais. Então a Igreja Católica, ao longo dos anos, sempre teve uma postura muito clara com relação à questão da eutanásia.
sempre não à repressão, à supressão à vida. Aqui me lembro da Cicely Saunders, pessoa famosa nos cuidados paliativos, que diz que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E aí, na solidão, no abandono e na dor, a solicitação da supressão da vida, da eutanásia. Então, a igreja e a teologia sempre vai estar olhando para o ser humano como alguém que é filho de Deus, que quer e pretende ser amado. E muitas das vezes solicita a eutanásia pelo abandono, pelo sofrimento e pela dor. E a resposta é cuidado, tratamento e presença. Presença dos familiares e, sobretudo, presença de Deus. Essa colocação me faz pensar em algo que a gente pode discutir depois, que é a questão do direito, que é uma ciência, da religião, que tem também todo o seu arcabouço ético, cultural e transcendente, e também a outra questão, que é a questão do Estado laico, né, que também está desligado, de certa forma, de tudo isso. Mas nós temos uma enquete, vamos escutar o que as pessoas pensam sobre a eutanásia. Você é a favor ou contra a eutanásia? Eu sou totalmente contra a eutanásia, eu sou sempre a favor da vida. A vida tem que estar em primeiro lugar sempre. Eu sou contra, porque eu acho que enquanto a vida é esperança, né? Se ter vida é um direito, por que não ter direito à morte, então? A morte, eu acho que ninguém tem esse poder de decidir, né, em relação à morte, só mesmo Deus, né? Então cada um tem seu tempo. A vida também é um direito, digamos, involuntário, né? Que é Deus que quer a nossa vida. Então, provavelmente, esse direito da morte também seja involuntário. A gente não pode ocasionar a nossa morte, nem no próximo. Então, quem tem que decidir isso é Deus. Você acha que aprovar a eutanásia no Brasil pode ser arriscado? Muito arriscado. Como toda enquete, ela sempre traz os dois lados da questão. Pessoas que concordam, pessoas que discordam. Doutor Fabiano, existe uma ligação muito próxima entre a morte e a religião. O direito também participa dessa forma. O Brasil, pela sua Constituição, é um Estado laico, né? Como lidar com estas coisas todas? É isso que traz polêmica para o assunto eutanásia, doutor? Partimos, óbvio, do princípio que o Brasil é um Estado laico. Sim. Né? O que não quer dizer que as influências religiosas de outras naturezas não se reflitam na lei. Né? A lei, ela surge justamente das bases dessa própria sociedade, desse próprio Estado, que é a República Federativa do Brasil. Né? E, enquanto há pessoas que realmente dizem, olha, a religião não deve impactar o direito. Nós devemos retirar do direito toda a influência religiosa. E aí, é uma questão meramente de escolha. Eu quero isto, eu não quero aquilo. E isso se resolve nas discussões e nas tratativas e nas negociações do Congresso. De outro lado, há outras pessoas que dizem, mas espera aí. Essa discussão é uma discussão sobre o que nós queremos estimular e sobre o que nós queremos proibir. Né? Seja no âmbito do direito penal, seja no âmbito de outras esferas do direito. E por óbvio que as influências, inclusive religiosas, são muito importantes. Né? Falando sobre esse assunto, eu me lembro de um filme, que é aquele filme Mar Adentro, em que um cidadão, depois de dar um mergulho, acaba fraturando uma das vértebras, enfim, fica paraplégico e busca, inclusive judicialmente, a autorização para morrer. É uma discussão interessantíssima, porque de um lado se diz o seguinte, se separe a religião e se permita a morte desse cidadão, porque ele não tem mais dignidade nenhuma, não quer mais continuar vivendo. De outro lado, o debate é, mas espere um pouco, né? Vamos fazer uma pausa. Ele pode fazer isso? Quer dizer, a vida dele é importante não só para ele, a vida dele é importante para toda a nossa comunidade. Perfeito. E permitir isto é abrir uma porta que eventualmente possa ser escancarada, né? E aí se relativiza o valor da vida. Da vida. Doutor Fabiano, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Café Teológico. Muito obrigado também aos alunos e professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná do curso de Teologia. E obrigado a você que nos acompanhou nesse Café Teológico. Na próxima semana teremos mais um encontro. Até breve.